até para que vocês possam acessar depois. Agora eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, e aí alguém pode abrir o microfone aí para poder confirmar se está vendo a minha tela aí, ok? Se está vendo a apresentação em PDF, se está tudo ok para vocês. Beleza. Tá rolando? Eu vou Tá. compartilhar agora, eu vou abrir ela e já vou introduzindo já a nossa conversa e a galera vai entrando aí, vai ficar gravado também, depois todo mundo vai poder acessar. Então vamos lá, gente. Aula introdutória 00, falar desse assunto aí tão espinhoso, que dá para ser abordado de várias formas. Primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês todos, né, nessa quarta-feira à noite, para poder trocar essa ideia, falar sobre design, falar sobre negritude e história, né, falar dessa área do conhecimento que é tão presente e, ao mesmo tempo, tão desconhecida da gente, né, que é o design. E sempre de praxe, né, gente, na introdução das aulas eu faço alguns avisos sobre a dinâmica, como vai ser essa aula expositiva que eu preparei para vocês. A ideia é que seja uma troca de ideia. Eu dei uma olhada na inscrição de todo mundo que entrou, tem muita gente que vai entrar na hora também, mas é uma turma, né, um grupo que tem um interesse majoritário pelo design, então eu faço toda uma postura, né, de trazer outras áreas do conhecimento, mas sempre pela uma perspectiva do design. Então eu abro, né, para a gente poder trocar ideia, vocês ao longo da exposição fiquem à vontade para poder abrir o microfone para fazer perguntas, sugestões, aproveitem o chat também para poder adicionar dúvidas ali, fazer pergunta, trocar ideia entre vocês também, que é uma coisa legal, vocês se conhecerem aí, já que todos vocês têm esse mesmo interesse em comum, então utilizem esse chat para salvar as perguntas e se apresentarem também, e aí ao final eu vou abrir, né, para perguntas, vou dar uma olhada nesse chat também, então é essa mais ou menos a dinâmica, né, eu vou fazer uma exposição, trouxe algumas imagens, alguns dados históricos para a gente conversar, né? Então fiquem à vontade aí para poder abrir e fazer perguntas, sugestões. Na medida do possível, eu vou estar sempre respondendo a vocês. E a última coisa, a coisa que eu falei da gravação, né? A aula vai ficar acessível para vocês depois no meu site ou no YouTube. Então vamos lá. A introdução, né, dessa conversa, eu acho que eu preciso começar falando um pouco de quem sou eu, né? Sem me estender muito, mas falar um pouco de um dado biográfico de quem é Rodrigo Rosme, né? Quem é esse cara que está aqui falando com vocês sobre design, negritude, né? Então, eu queria fazer uma pequena apresentação sobre quem sou eu, né? Quem é esse rapaz que está aqui quarta-feira à noite falando sobre design e negritude. Então, eu me chamo Rodrigo Rosme, nasci numa pequena cidade chamada Búzios, né, que fica no interior do estado do Rio, uma cidade que é, enfim, bastante conhecida, mundialmente conhecida, né, a armação dos Búzios, mais conhecida como Búzios, enfim, fui criado aqui, estou em Búzios atualmente, mas cresci aqui nessa cidade pequena, e sempre tive essa curiosidade, né, de estudar, né? Eu sempre fui um cara muito curioso, sempre fui meio nerd, assim, desde criança, e trago essa foto aí da minha formatura de 6 anos, né, para poder demarcar esse ponto da infância que acaba sendo sempre um marco para a gente, né, da forma com que a gente vê o mundo. Então, eu vejo o mundo sempre a partir dessa pequena cidade, né? Todas as outras cidades que eu for visitar, elas sempre estarão em paralelo a essa pequena cidade e a Armação dos Búzios, que é uma cidade super conhecida, mas que não oferece muita formação, né, para a sua juventude. Então, eu busquei, desde bem muito moleque, eu tinha essa ideia de ir para o Rio para estudar, para poder jogar futebol, para fazer as coisas que eu queria. Então, para o bem e para o mal, essa cidade me moldou, né? E nessa cidade é onde eu desenvolvi a minha aptidão pelas artes, pelo desenho, e aí eu fui chegar no design, né? Me formei em design na PUC Rio,
uma longa história, né, até entrar na universidade, mas consegui entrar na universidade via ProUni. Entre 2013 e 2019, eu me formei em comunicação visual na PUC, passei uma temporada no Parque Lage também, fazendo cursos de texto em arte, história da arte, enfim. Eu falo tudo isso, né, gente, para poder exemplificar para vocês que eu sou um designer gráfico que tem uma propensão às artes também, né? Então, eu tenho um diálogo muito grande com a história da arte, né? Meu trabalho de design diário, né, ele tem a ver com as artes, né? Eu faço design de exposição, faço catálogo, livro de artista, né? Trabalho com vários artistas no processo criativo, enfim, faço coisas comerciais também, mas sempre tenho essa inclinação das artes, né? Então isso diz um pouco sobre a minha perspectiva de mundo, né? E seguindo, né, com essa breve apresentação, a minha formação na PUC, ela foi uma formação muito particular, né? Por quê? Porque a PUC ela proporciona uma formação em design muito voltada à experimentação e à pesquisa, né, das disciplinas sociais ao redor, né? Então a gente estudava muito antropologia, sociologia, então era uma formação de design que permitia essa conexão com outras áreas, né? Então, eu fundei uma editora em 2013, que é a Casa 27, que é o estúdio no qual eu trabalho diariamente e faço serviços, autopublico e edito artistas e outras pessoas. Participei de várias feiras, isso diz muito sobre o meu trabalho também, né? Essa presença em feiras de arte impressa. Eu trago essa imagem, que é uma imagem da minha mesinha, né, de ambulante, que diz muito sobre o meu início ali, enquanto editor, publicando as minhas coisas, pegava esse material e levava para as feiras e para praças e vários tipos de eventos, né? Então, o meu processo com o design, né, ele está muito ligado a essa coisa da experimentação, ao fazer, a questão do livro, né, especificamente, é um dado muito importante para mim e sempre foi um objeto de estudo, né? E por último, né, o último dado da minha formação que eu não poderia deixar de falar é a Igreja do Reino da Arte, né? A Igreja do Reino da Arte que é um movimento artístico ou, como eu gosto de explicar mesmo, de fato uma igreja, né, que foi criada por estudantes de design que tinham propensão às artes, que estavam estudando design, mas na verdade estavam olhando para a arte contemporânea, para a história da arte, e a gente criou essa igreja para ser um espaço para apresentar os nossos próprios trabalhos, né? Então a igreja surgiu lá em 2017 e 2018, na verdade, e hoje se tornou uma coisa gigantesca, assim. Não vou me estender muito sobre isso, já falei até demais na minha introdução. Para quem quiser saber mais um pouco sobre a Igreja do Reino da Arte, acompanhe a hashtag no Instagram aí, Igreja do Reino da Arte. Tem vários artistas aí que fazem parte desse coletivo e que estão, não um coletivo, né, que estão aí em torno dessa ideia, produzindo seus trabalhos no mundo. São várias pessoas que eu faço convite a vocês conhecerem. E eu falo tudo isso porque isso tem relação com a minha pesquisa também, né? Essa ideia de estar cruzando, né, essas várias outras áreas do conhecimento e trazendo para o design, que é a minha área de estudo, né? E para dar prosseguimento, gente, e entrar, né, na conversa da aula de hoje, né, eu falo um pouquinho sobre como eu me formei para poder apresentar para vocês também a minha perspectiva, né, da onde que eu vou tirando essas ideias e formulando essa proposta que é a negritude no fio da história, a negritude no fio da história do design, né? Só um minutinho para eu dar uma olhada aqui no chat, não sei se alguém entrou agora. Ah, vou pedir para entrar agora. O link estava aberto também, então. Mas enfim, vai rolar de novo, vai entrar outra pessoa de novo aí. Vamos lá, vamos dar continuidade então, gente. Dada. Ó,
Será que eu vou ter que ficar provando? Enfim, vamos lá, gente. Já fiz essa pequena apresentação sobre quem sou eu, né? Caramba. Vamos lá, gente. Então, dada essa apresentação, né, para quem entrou agora aí, eu só fiz uma apresentação sobre a minha formação, né, da onde eu saio, minha formação na PUC, minha passagem pelo Parque Lage, a minha participação na Igreja do Reino da Arte, para poder falar um pouco sobre quem eu sou, para poder entrar na conversa de hoje, né, que é a introdução do curso Negritude no Fio da História do Design. Então, o que é isso, né? Negritude no fio da história do design, né? Nada mais é do que uma pesquisa pessoal minha que surgiu na graduação, uma necessidade a partir do coletivo de alunos negros da PUC, né? Da PUC, que é o Nuvem Negra. Vários alunos se organizaram, né, para poder fazerem pesquisas nas suas áreas, fazerem pesquisas racializadas nas suas áreas do conhecimento, né? Então, a galera da biologia ia pesquisar questões de negritude dentro da sua área, a galera da administração, a galera da arquitetura, e eu, com uma amiga especificamente, né, que é a Bruna Souza, eu sempre falo dela, porque ela foi uma das poucas pessoas que eu estabeleci esse contato inicial. A gente começou a fazer essa pesquisa, né, de pesquisar a presença de designers, de artistas negros, né, que dentro da faculdade a gente não ouvia falar, não tinha nada disso, né? Então, a Nuvem Negra, ele trouxe essa questão. A partir dessa questão, a nossa pesquisa começou de uma forma bem intuitiva, assim, de ficar compartilhando biografia, né? Então, a gente descobriu um designer, a gente ia e ficava mandando um para o outro. E isso daí foi em 2014, né, gente? Então, de 2014 para cá, essa pesquisa, né, procurar a presença de agentes negros na história da arte, do design, sempre foi uma questão para mim. Então, ao longo do tempo, eu fui montando, né, essa resposta que eu vou dar para vocês, que é esse curso, que na verdade é uma pesquisa que segue aberta e em desenvolvimento, né? E eu fui encontrando, né, mais teóricos, mais artistas, vendo que isso não era uma questão só minha, né? Era uma questão que, na verdade, atingia vários alunos de design, não só no Brasil, mas no mundo, né? Porque a gente tem uma história do design centralizada na Europa, então, Europa, depois dos Estados Unidos, enfim, então isso era uma questão para muitas pessoas. Então, essa pergunta, ela surgiu durante muito tempo e eu continuo buscando responder ela agora com um pouco mais de ferramentas, né? E aí, para poder introduzir, né, eu gosto de trazer palavra por palavra, né? O que é a negritude, né? Um grande desafio definir negritude no século XX, né? Após a diáspora africana, mas eu acredito que além, né, acho que tem a negritude, né, é um conceito que surge, né, nos Estados Unidos, na verdade, já no século XX, para poder tentar, né, abarcar toda essa população negra do mundo, né? Quando a gente fala o negro e fala de África, já é um conceito que ele é aprisionador, porque, na verdade, a África é uma diversidade de nações, né? De povos, de etnias, de linguagens, né? Então, a negritude ela é um conceito que surge nos Estados Unidos para tentar falar dessa totalidade, né? Dessa população que foi escravizada e que sofre, né, as consequências desse grande evento histórico até hoje, né? Então, a tentativa de falar de uma totalidade surge esse termo da negritude. Enfim, podem vão ter várias formas de buscar definir isso, né? Mas na minha cabeça aqui na pesquisa, né, a negritude vem, né, esse conceito ele vem com uma tentativa de tentar, né, abarcar toda essa população gigantesca que está espalhada em vários lugares do mundo, né? Qual a conexão que eu, negro brasileiro, tenho
com um negro cubano ou com uma família da segunda geração que saiu da África para a França, né? Qual a conexão que essas populações negras têm no mundo, né? Enfim, obviamente que são vários traços culturais extremamente complexos de se ramificar, né? De tentar identificar. Então, a negritude é uma tentativa de abarcar essa totalidade para poder, depois de pegar a totalidade e ir no específico, né? Falar do brasileiro, do cubano, do mauritano, do marinense, enfim, entender as particularidades de cada lugar. E no fio da história, né? No fio da história é uma tentativa de olhar para essa história da arte que a gente conhece, Giulio Argan, de grandes gênios italianos do Renascimento, e tentar entender que, na verdade, existe uma outra história em paralelo que estava acontecendo que não foi contada, né? Que, na verdade, a nossa história que a gente conhece, ela é composta por apagamentos e visibilidades, né? Ao mesmo tempo que mestres italianos estavam sendo reverenciados no século XIV, XV, na Europa, né? Uma série de acontecimentos tecnológicos, né? Eu gosto de trazer essa palavra tecnológico para falar desse período de tempo, justamente para contrastar com a nossa ideia atual de tecnologia, né? Então, vários acontecimentos estavam acontecendo além da Europa e a gente simplesmente não documentou, passou batido, né? Então, no fio da história é uma tentativa de, dentro desse emaranhado, né, de história de acontecimentos, eu busco uma linha aí para poder identificar a presença desses agentes produtores, né, homens e mulheres negras produzindo cultura material em vários lugares do globo. E por último, né, o que é design, né? O que é design, né? Uma tentativa extremamente uma resposta difícil até para vários designers e para professores é uma resposta que não é tão simples de se fazer. E aí, para poder fazer isso, né, gente, eu trago um único texto da aula de hoje, que é uma aula mais introdutória, para a gente entender a chave de pensamento, né? Qual a chave de pensamento que eu trago para a gente poder entender uma produção negra na linha da história da arte, né? Então, eu trago esse livro, esse texto, né, a definição de design do William Miller, que é um texto de 88, tradução do João Leite, que é um grande professor da ESG. Enfim, é um textinho curtinho, super fácil de achar na internet aí, gente. Jogar a definição de design, vocês vão achar o PDF, é um texto de 4 páginas, extremamente didático, assim, é um texto que eu adoro, assim, eu uso ele em vários cursos meus, porque ele é a melhor definição possível de design, porque ele vai construindo, né, uma sentença, uma frase, e vai destrinchando essa frase para poder formular o entendimento do que é design. E a partir dessa definição do William Miller, que a gente vai entrar nessa linha da história da arte, né? A partir dessa definição de design que a gente vai identificar a produção dessa população negra espalhada pelo mundo. E, antes de tudo, né, a palavra design ela tem uma origem inglesa, né? Então, o William Miller vai dizer, né, a palavra ela tem uma origem inglesa, né, do inglês, e também pode ser entendido como um verbo, né? Então, ao mesmo tempo, o design ele é atribuído a uma coisa e a um objeto, mas também a uma ação, né? A uma operação, ao desenhar, a uma ação que transforma, né? E o William Miller ele vai construir essa frase, né? E vai destrinchar ela ao longo do seu texto. Design é um processo de pensamento que compreende a criação de alguma coisa. Então, dentro das várias possibilidades e vários outros teóricos que a gente vai encontrar possíveis para definir o que é design, o William Miller ele vai construir uma definição muito didática que vai poder fazer com que
qualquer pessoa entenda, né? O design é um processo de pensamento que compreende a criação de alguma coisa. Ao longo do texto, ele vai destrinchando o que é processo, o que é pensamento, o que é criação e o que é essa alguma coisa que o design faz. E ele vai, né, dizendo que o design é um processo de pensamento e vai identificar que tipos de pensamento é esse que o design se utiliza. Né? A ideia de insight, a ideia de intuição, a ideia de razão, né? E ele vai explicar isso no texto, né? Então eu trago aqui destrinchadinho só para a gente poder formular essas palavras que depois vão ser repetidas, né? Dentro de um contexto, né? Então, o que ele quer dizer com insight? Né? Insight, todos nós criativos sabemos o que é, né? Aquela ideia que você tem do nada, né? Você está tomando banho, do nada, junta uma coisa com a outra e plim, plim, resolveu. Depois ele vai falar da intuição, né? Depois que a gente tem o insight, a gente começa a seguir a intuição, né? Aquela voz interior nossa que faz com que a gente tenha determinadas escolhas durante o processo criativo, né? A intuição faz com que a gente escolha determinada cor, que a gente busque determinado tema, determinada forma. E por último, a razão, né? A razão que eu gosto de traduzir também como sistematização, que é o quê? Após você ter um insight, após você intuir, você pega o processo criativo e transforma ele num sistema de etapas progressivas, ou seja, a razão, a sistematização é a metodologia do processo criativo, né? Então, esse pensamento que o design envolve, né? Ele passa por essas 3 etapas e a sistematização, né? Ela permite com que a gente reproduza os processos criativos, né? É uma ideia de metodologia para poder entender o que é design. E como eu falei, né? Ele vai destrinchar o que é processo, o que é pensamento, o que eu acabei de apresentar para vocês, esses 3 aspectos do pensamento. Depois ele vai falar da criação de alguma coisa. Que alguma coisa é essa? E ele vai trazer que o produto, né, de um pensamento de design pode ser físico, né, como um objeto que ocupa espaço no mundo, né, uma casa, um carro, uma obra de arte, um copo, uma xícara. Um produto de design também pode ser temporal, né? Ou seja, um evento, né, que ocorre no tempo, uma campanha política, um concerto musical, uma festa de aniversário, também pode ser entendido como um processo de design, se você entende essas etapas que você precisa passar para poder construir e chegar nesse produto, né? Esse produto também pode ser conceitual, como uma ideia, né? Eu gosto muito que ele traz esse exemplo da teoria da relatividade, o conceito de cibernética ou mesmo o seu próprio texto, né? Então ele coloca o seu próprio texto, o texto que ele usa para definir design é construído a partir de uma metodologia de design também, né? Ou seja, então o design ele pode ser conceitual, uma ideia, né? Eu gosto de falar também que o meu próprio curso, né, essa própria ideia, Negritude no Fio da História do Design, ele também é um produto de design, porque ele é uma ideia, né? Ele é uma ideia que é configurada a partir de vários objetos em várias dimensões, né? Físico, enfim. E por último, o relacional, né? Algo que, assim como uma relação que descreva ou especifica a interação entre coisas em geral. Por exemplo, o design de serviço, né? Uma coisa que hoje está super em voga aí, é super necessário de pensar isso, né? Ou seja, então o design ele não é só aquele ativo, aquele prefixo ou sufixo embelezador, né? O raio gourmetizador que as pessoas falam, né? O design, popularmente no senso comum, ele é entendido como uma coisa para embelezar as coisas, né? Se coloca design em tudo para poder dar esse status de uma coisa que é special, que é tipo desenhada, né? Sim, o design também é isso, mas o design ele é, sobretudo, o processo de pensamento antes da coisa, né? Essa que é o grande insight que eu quero trazer para vocês, né?
pensar o design além do objeto, incluir o processo dentro de tudo isso. Quando você entende que design é o processo de pensamento, você pode criar qualquer tipo de coisa, ela pode ser física, pode ser uma ideia, ou ela pode ser um evento fugaz no tempo, né? Então, essa noção de design é a noção com a qual eu me utilizo para poder, a partir dessa noção de que design é um processo de pensamento que compreende a criação de alguma coisa, que essa alguma coisa ela pode ter essas várias tipologias, sendo física, temporal, conceitual ou relacional, eu vou olhar para essa história e vou fazer esse exercício de reflexão. Ou seja, se eu entendo que o design é um processo de pensamento para se criar alguma coisa, o que aconteceu antes da Bauhaus? Bauhaus, né, eu acho que não preciso me estender muito para falar sobre o que é a Bauhaus aqui, né, uma escola na Alemanha que foi criada. Novamente, eu vou falar muito sobre Bauhaus aqui, né, gente? Bauhaus, né? Enfim, mas o que aconteceu, né, na história da arte, né, antes de tudo isso, né? Ou seja, é uma coisa que o nosso posicionamento histórico permite, né? Ou seja, hoje, na altura do século XXI, né, 100 anos depois da Bauhaus, a gente pode entender o design como uma área do conhecimento, com a sua metodologia, com a sua cientificidade. Também há uma cientificidade no design e nas artes. E como a gente pode pegar essa noção e meio que rastelar a história, né? Rever a história e rever toda essa produção. Por exemplo, olhar para a África, olhar para a América Central, olhar para esses outros países, entender, né, a produção material deles a partir de algumas definições e crivos que foram postulados por vários e vários e vários autores ao longo do século XX, né? Então, a minha ideia, a partir dessa definição de design, é buscar outros caminhos para poder entender essa história, né? Novamente, como eu falei, entre apagamentos e visibilidades, né? Hoje eu busco, a partir dessa definição, olhar algumas outras produções que foram feitas ao longo da história. E o que é super interessante sobre isso, né? É ver que a partir da história da arte, a partir da história da arte e design, desculpa, a gente pode entender meio que uma história do homem, da humanidade se desenvolvendo na Terra, né? Ou seja, esse diálogo da humanidade com o mundo material, né? E como isso foi se complexificando a chegar até agora no século XXI, né? Então eu trago sempre essa imagem, né? Que é um frame do Odisseia no Espaço, 2001, Odisseia no Espaço, que é um filme que é sensacional, né? Como o diretor conseguiu sintetizar uma linha do tempo gigantesca, né? Ele vai lá nesse, nesse hominídeo, né? Aprendendo a manipular o osso ali dentro da sua comunidade, esse conflito, e essa cena em que ele está batendo, ele começa a entender o osso como uma ferramenta, ou seja, isso para mim já é design, né? E nesse frame, né, ele vai jogar o osso para o alto e esse osso vai rodando, vai rodando, vai rodando até se transformar num satélite orbitando a Terra, né? Então, como o Kubrick conseguiu, numa montagem de 15 segundos, né, demonstrar toda essa vontade de transformar o seu mundo material levou a gente a esse nível que a gente está, né? Enfim, eu gosto muito desse frame e eu uso ele para poder começar a falar dessa transformação do nosso mundo externo, né? Esse mundo material que a gente vai transformando, e hoje eu vejo o design como um grande campo, né? Associado às engenharias e às outras disciplinas de projeto, mas hoje eu vejo o design muito próximo do nosso dia a dia e transformando o nosso mundo material e também virtual agora, por que não? E dentro dessa linha do tempo, né, partindo desse homem primitivo, esse homem primitivo,
tem esse marco da caverna de Lascaux, né? Foi uma descoberta que foi gigantesca, ela foi feita na segunda metade do século XX e ela simplesmente fez com que a nossa linha da história da vida humana na Terra ela se expandisse muito mais, né? Enfim, se descobriu que milhares e milhares de anos atrás esses homens estavam buscando se comunicar, né? E se valendo ali, pode-se dizer, com as tecnologias da sua época, por que não, né? E usando a sua própria mão como ferramenta e criando uma espécie de diário, né? Uma espécie de evocação do seu cotidiano, né? Enfim, tem várias explicações sobre isso, mas é interessante para a gente ver como que, porque, como essa definição de design, né? A partir dessa definição a gente pode entender toda essa produção material a partir dessa ótica, né? Então, eu trago aqui produções materiais que foram grandes saltos para, para a humanidade, né? Para a sociedade, para a comunidade humana, né? Enfim, a coisa do arado, né? Enfim, uma grande descoberta. Enfim, tem a coisa da domesticação animal, mas tem uma questão material muito específica ali que foi feita, né? Então, a agricultura, né, que é um grande salto evolutivo, né? Ao inventar a agricultura, as comunidades humanas criaram assentamentos, né? Os assentamentos se tornaram cidades povoadas e com isso a gente parou de se deslocar e começou a criar grandes cidades e grandes centros, né? Então, como uma criação material, ela, ao longo de vários anos, né, transformou completamente, né? A gente sabe, já esses registros, né? Há registros de que a domesticação de bovinos, né, de outros animais já foram feitos por ancestrais dos egípcios, né? Ou seja, os egípcios eles documentaram, mas antes deles já existiam, já tinha sido inventado a questão do arado, né, que permitia se cultivar grandes terras, enfim. Então, como a gente vai entender como todos esses materiais, né, a partir dessa chave, né? Quando a gente olha para o continente africano, né, a gente vai ver um conhecimento muito grande de extração de minerais, né? Então eu trago isso para poder conectar um pouquinho com a nossa história, por exemplo. A gente, dentro do Brasil, dentro do período exploratório do Brasil, a gente tem grandes ciclos, né? E esses ciclos são de matérias específicas, né? Então você tem o pau-brasil, depois tem o ciclo de ouro em Minas, depois vai ter o engenho de açúcar, depois vai ter a borracha, enfim. Se a gente voltando na história, né, a gente vai ver que especificamente eu quero falar do período de exploração das descobertas do ouro, né, nas Minas Gerais. Essa mão de obra, ela foi uma mão de obra africana. A tecnologia de extração do ouro nas Américas foi uma tecnologia trazida da África, ou seja, os portugueses fizeram, né, subjugaram, né, uma população africana que já tinha conhecimento de extração de ouro, sabia, por exemplo, tem vários instrumentos de mineração que são nomes africanos. A bateia, por exemplo, a bateia é aquela bacia que o cara, você já deve ter visto, né, que o cara fica balançando ali para achar o ouro. Isso é uma palavra africana, né? Ou seja, então, e eu trago isso porque geralmente na escola a gente via a escravidão apenas como um trabalho braçal, né? Carregar saco, né? Rodar moinho de engenho de açúcar. Mas, na verdade, né, tinham conhecimentos, né, tecnológicos. Né? Você saber extrair ouro, mano. No século XVII, porra, isso é uma tecnologia tal qual hoje sei lá, construir um aplicativo, sei lá. Enfim, isso é um conhecimento absurdo, né? Então, a gente vai ver como que a gente não via,
isso não está no primeiro plano, né? Para você descobrir isso, enfim, tive que, porra, 30 anos da minha vida para poder encontrar dentro da história, né? Essas outras chaves e ver como essas populações, enfim, tinham um conhecimento tecnológico gigantesco que nos foi escondido. E aí, para poder se aprofundar um pouco especificamente nessa questão das ligas de metais, né, na extração de minerais na África, eu indico esse livro do Alberto da Costa e Silva, que está vivo ainda, simplesmente o maior pesquisador de África vivo no Brasil, tem uma porrada de livros sobre, é um cara que eu adoro ouvir as palestras dele, e nesse livro, especificamente, ele fala da enxada e da lança, de como o entendimento desses materiais fez a construção de ferramentas, né? Por exemplo, a enxada ela é uma invenção africana, né? Ou seja, olha a utilidade funcional, né? A funcionalidade de uma enxada, né? Tanto que existe até hoje, né? Enfim, é um instrumento que se mantém aí e tem a ver com esse conhecimento tecnológico, ou seja, será que a criação de uma enxada pode ser entendida como um objeto de design? Enfim, eu acho que a partir da definição que eu trago para vocês hoje, o design é um processo de pensamento para se criar alguma coisa, a gente consegue entender uma enxada como um objeto de design que tem funcionalidade e que, obviamente, houve um processo de pensamento para se criar esse instrumento. Então, gente, assim, a partir dessa definição, né, a gente consegue ver que antes dos antes de, antes, antes de antes da Bauhaus, antes de se criar uma escola na Europa, na verdade já estava se documentando e criando processo de criação de objetos há muitos e muitos e muitos anos atrás, né? Há milhares de anos atrás, né? E é o que eu sempre falo, né? O desafio do Brasil é falar de negritude, falar de África, além dos 500 anos de criação do Brasil. Ou seja, quando a gente fala de África e fala de negritude, a gente está falando de 5 mil anos, gente, e para mais, né? Então, se torna também um grande desafio, né? Enquanto pesquisador de qualquer área, tentar remontar tudo isso, né? É impossível, né? Entre evidências e apagamentos, muitas coisas foram soterradas, né? Então, esse exercício que eu faço de reconhecer essa definição de design e olhar para essa história é uma tentativa de tentar encontrar exemplos que demonstrem essa produção material a partir de uma perspectiva, de uma ótica de design. Né? Então, enfim, eu pontuo desde já os limites da minha pesquisa. Né? Eu não vou conseguir entrar no continente africano todo e mostrar a produção material de todos os povos africanos, porque isso é um trabalho de uma vida, né? Então eu vou trazer para vocês alguns exemplos pontuais e para seguir com a linha do tempo, né? Ou seja, a ideia da linha do tempo ela é expandir até chegar no nosso tempo atual, né? Então eu vou partir desse período antes de Bauhaus, que na verdade a gente pode colocar aí 5 mil anos, eu chamo de antes da Bauhaus. Eu quero pegar esse pacotão de produção material e depois seguir, porque tem bastante coisa ao longo do século XX que também nos interessa. Né? Então, antes da Bauhaus, né, muita coisa aconteceu. Então, eu trago aqui alguns exemplos, né, que vão ser chaves de pesquisa. Por exemplo, material. Por exemplo, uma produção de terracota, né, argila. Né? Isso é uma produção provavelmente do século XII ou XV, produzida na região que hoje fica Mali, né? Então, ou seja, o que é isso, né? Terracota, barro, né? É uma produção material, ou seja, tentando, né, a partir de uma forma orgânica, fazer uma representação de uma figura, né? Homens, né? Uma espécie de uma corte, enfim. Então, a gente avança. Enfim, aqui eu só pincelei alguns exemplos. Né?
uma máscara, né? Na verdade, não uma máscara, né? Mas uma reprodução de de um rosto, né? De um homem africano da região de Benin, isso feito em bronze, né? Ou seja, já um outro tipo de material. Aqui, isso é terracota. Isso aqui é metal. Isso aqui é uma reprodução de uma figura, por exemplo, que é uma espécie de um rei, né? Nessa mesma região, a região de Camarões, ou seja, madeira, metal e é, terracota, né? Só exemplos pincelados, a gente poderia aprofundar um pouquinho mais. Toda a produção têxtil dentro da África, ou seja, eu achei essa imagem maravilhosa, porque ela cria uma relação, né, entre os vários tipos de padrão possível desse grande continente africano, que quando a gente olha assim, a gente vê que é uma diversidade muito grande, né? E como cada um desses lugares tem a sua própria particularidade têxtil, a sua tecnologia, o seu padrão, o seu uso de cor, né? Então, enfim, falar de África, né? Falar de negritude é um desafio muito grande, porque há muita coisa que nunca foi apresentada, né? E o que foi pesquisado, ele ainda não está tão evidente no primeiro plano, não? Ou seja, é um desafio, né, se debruçar para poder entender um pouquinho mais sobre isso, né? Então, com esses exemplos aqui pincelados, né, a gente vê como que havia, né, uma riqueza de produção dentro desse grande território. E aí eu falo uma coisa importante agora, para poder dar prosseguimento, que é um dado muito importante quando a gente começa a pesquisar sobre arte africana, e você vai se aprofundando, né, você vai ver que, na verdade, o que é entendido academicamente como história da arte africana nada mais é do que uma história feita com os objetos inventariados, entre aspas, ou seja, saqueados dos europeus para dos europeus do continente africano, ou seja, os europeus foram para o continente africano, pegaram alguns objetos que eles achavam a partir do seu crivo que era arte e levaram para a Europa como objeto de arte. Então, ou seja, essa estátua ela não é uma escultura tal qual um Brancusi, né? Essa escultura ela representava uma figura específica em tal rito, então ela não tem o entendimento que a gente tem de arte, né? Não é essa ideia de objeto estar para ser contemplado. Não, ele não é para ser contemplado, ele é um objeto que ele tem funcionalidade real, né? Não que a arte não tenha funcionalidade, não tenha função, não é isso que eu quero dizer, gente. Eu quero dizer que ele tem outro tipo de função. Então, é muito louco quando a gente vai ver que, na verdade, a história a história da arte africana é uma história dos objetos que foram saqueados pelos europeus e depois inventariados em museus em grandes coleções. Então, tanto, por exemplo, essas imagens que eu trago para vocês aqui, elas são imagens, por exemplo, de um museu Chicago, que tem um acervo gigantesco, de várias estátuas, de vários materiais e de várias épocas, né? Eu vou disponibilizar para vocês depois dessa apresentação. Essa apresentação ela tem um hiperlink para o site. Então, vocês vão conseguir ver a fonte diretamente, ver mais imagens e pesquisar mais sobre. Então, isso é uma coisa importante de se dizer, porque a história da arte africana, em si, ela é uma edição europeia. Então, é difícil demais, né? Fugir, né? É difícil demais, ou seja, é difícil entrar e montar uma linha do tempo, né? Criar uma história sem passar por esse crivo do colonizador, né? Porque essa perspectiva do colonizador, mesmo que seja para poder ser criticada, que é o que eu faço e os grandes pesquisadores fazem, né? É ver a partir dessa ótica, né? Fazer esses questionamentos, né? Para entender como que, na verdade, tudo que a gente recebe é uma grande edição, né? A própria ideia que a gente tem de África, enfim, ela acaba sendo uma ideia meio homogeneizada, mas na verdade
é um território completamente plural e rico, né? Então, e para concluir essa parte, por exemplo, o que a gente entende como arte africana, na verdade, ela é reduzida a um território específico. Você vai olhar a arte, história da arte africana, você vai para o Egito, Egito 5.000 anos atrás. E aí, do nada, você dá um gap para o século XVIII, século XVII. Então, você tem vários buracos, você tem várias produções materiais, vários intercâmbios culturais que são feitos que não são possíveis de se identificar, enfim, dentro desse soterramento. Então, buscar identificar essa produção é um exercício de pesquisa gigantesco, um trabalho de uma vida, assim. E eu sempre encerro, né, essa parte de África, assim, desse grande monumento que fica na capital de Mali, né, durante o século XIII, né, Mali, que é um país que fica na beira do deserto, né, na beira do deserto do Saara, é um país super pequeno, mas que no século XIII foi um grande império, né? O império que se espalhou por toda essa África subsaariana, né? Eles tinham um controle gigantesco das fronteiras, foi um império muito rico e fundaram essa cidade, né? Timbuktu. E Timbuktu tinha uma grande biblioteca, né? Em Timbuktu há a grande biblioteca do mundo antigo, né? Depois de Alexandria, né? Que foi a biblioteca queimada, Timbuktu é a grande biblioteca do mundo, né? Porque a partir dessa conexão de África, ou seja, Mali faz parte da África islâmica, né? Da África dos árabes. Então, toda essa cultura erudita dos árabes, eles criaram essa ideia de centros do conhecimento, né? A ideia que a gente tem de universidade é uma ideia islâmica, né? É uma ideia de um centro aonde irão se formar as pessoas e aonde o conhecimento será armazenado, né? Então, Timbuktu é uma grande biblioteca que segue sendo pesquisada ainda hoje. Existem dezenas de milhares de documentos sendo pesquisados lá, ou seja, é a grande biblioteca da antiguidade, né? Ou seja, enquanto no século XIII a Europa estava mergulhada na, na Idade Média, né? Em África, a gente tinha um grande império, né, florescendo com uma atitude educacional, política, né, uma riqueza do ouro gigantesca, enfim. Então, são algumas coisinhas da história, né, que a gente não fica no primeiro plano, né, e aqui eu vou buscar evidenciar esse grande monumento que é Timbuktu, né, uma grande cidade africana que serviu de acervo do conhecimento do mundo antigo. Então, isso é a África, né? A África é a riqueza, né? A África é a terra-mãe, a África é o berço de tudo, né? E tem esse livro, foi um livro que foi muito disruptivo para mim. Eu tenho ele em PDF, vou abrir para vocês depois, na aula 1, né? Vou abrir a pastinha lá com os textos da aula. Esse livro, né? O Stolen Legacy, né? O legado roubado. Esse livro ele vai mostrar como toda a cultura iniciática dos gregos foi uma coisa copiada do Egito, né? Então é um livro muito didático que vai demonstrar como esse grande roubo histórico foi feito, né? O milagre grego foi criado, enfim. Então são leituras chaves, né? Para poder fazer com que a gente entenda, né, o mundo a partir de uma outra ótica. Então, por mais louco que pareça, ou seja, eu, Rodrigo, eu me valho de uma teoria, pode-se dizer, né, ocidental, criada por um educador norte-americano, mas eu me aproprio desse conceito, dessa ideia, dessa definição, para poder identificar e valorizar essa produção negra espalhada pelo mundo, né? Então isso é uma estratégia também de pesquisa, né, gente? Porque também isso aqui também é uma pesquisa acadêmica também, né?
Então, sempre vou estar trazendo textos e me apoiando e criando essas chaves de pensamento que vão se apoiando para poder favorecer essa minha perspectiva, que é identificar a produção de homens e mulheres negras na história da arte do design, né? Entendido isso, né, que o design é um processo de pensamento para se criar alguma coisa, a gente consegue identificar várias outras produções. Então, eu fiz um grande resumo histórico aqui, passando por várias épocas, para poder chegar no século XIX, no Brasil, e reconhecer, por exemplo, a produção de Francisco de Paula Brito, que foi um editor tipógrafo, um homem negro super importante, foi o primeiro editor do Machado de Assis, foi o editor do proprietário de uma tipografia, né? Por exemplo, que era um cara que era responsável pela impressão dos livros, né? Ou seja, a imprensa no século XIX era um grande meio industrial, né? Ou seja, então você tem um homem negro responsável por isso, né? Francisco de Paula Brito, uma figura pouquíssimo conhecida e um cara muito importante para essa imprensa negra no século XIX, né? Que vão ter vários outros negros e não negros, escravizados e não escravizados, que vão estar lutando pela abolição, né? Então, é muito interessante a gente entender, né, como o século XIX no Brasil também, essa luta para a abolição da escravidão, ela envolveu pessoas de várias camadas, né? E a importância de um editor, né? Um homem negro que tem o poder da impressão, né? Tem um poder, tem um meio de produção, então é uma figura gigantesca que vale a pena ser considerada. Outra figura dentro da nossa história aqui, trazendo para o Brasil, né? Os irmãos Rebouças, né? Que eram filhos de portugueses com uma mulher alforriada, estudaram em Portugal, estudaram na academia, se formaram em engenharia no Rio de Janeiro, na escola militar, né? Ou seja, eram homens completamente criativos, né? Enfim, produtores do seu tempo, enfim, fizeram grandes obras, né? Enfim, com várias especialidades. Então, são alguns desses vários nomes, né, que eu busco trazer, né, para poder evidenciar e falar um pouquinho dessas biografias. Identificar toda essa produção de design que foi feita antes da Bauhaus, né? E depois da Bauhaus, muita coisa aconteceu. Mas por que a Bauhaus é um grande marco, né? Porque é impossível fazer uma linha do tempo da história do design sem considerar a Bauhaus. Justamente por isso. Em alemão, ninguém vai entender. Em inglês, talvez bastante gente entenda. Essa forma gráfica, ela é justamente o resumo do currículo educacional da Bauhaus. A Bauhaus, o grande diferencial dela foi criar um currículo educacional para formar esse profissional de projeto, né? Esse profissional que vai fazer questões, que vai entender os materiais. Então, dentro desse currículo, né, ele vai afunilando, né? Currículo básico, estudo dos materiais, estudo da natureza. Enfim, aqui em português está um pouquinho pixelado, gente. Não consegui uma imagem melhor, não deu tempo de refazer, mas acho que vocês vão conseguir entender. Então, o currículo de formação da Bauhaus, que é a grande contribuição dela, porque todas as outras escolas ao longo do século XX se basearam e se baseiam nesse currículo. Então, de certa forma, o Walter Gropius e o seu grupo docente, né, eles conseguiram criar uma espécie de currículo educacional que ele é universal, né? E ele tem esses estudos da natureza, estudos de materiais e esses grandes materiais, né? Categorias como a pedra, a madeira, o metal, o vidro,
o clay, né, que é a massa de modelar, a terracota, e como a gente, e aí que é a grande contribuição da Bauhaus, ou seja, resumir, né, várias áreas do conhecimento, né, vários áreas do conhecimento que são limítrofes, né, então ele traz as oficinas, é sempre um trabalho prático e reflexivo, né, então esse que é a grande contribuição da Bauhaus, e isso, a criação das escolas fez com que o design pudesse, né, se reivindicar enquanto uma área do conhecimento, né? A partir desse currículo educacional específico, o design pode olhar para as outras disciplinas ao redor e falar: eu também tenho o meu caráter científico, eu tenho as minhas particularidades, né? E aí é uma coisa que eu comecei a pensar, né? Como a gente pode pegar esse currículo educacional sintetizado pela Bauhaus e colocar em paralelo, né, essa produção material do continente africano, por exemplo. Então a gente vai conseguir ver o uso de cor, a gente vai ver o conhecimento têxtil gigantesco, o uso de materiais, a manipulação de madeira, o uso do vidro, ou seja, como, na verdade, né, a grande contribuição em mérito da Bauhaus é sintetizar um conhecimento que, na verdade, ele estava espaçado ao longo da história, que foi tendo pequenos saltos e pequenos saltos e pequenos saltos, e aí naquele início do século XX, dentro daquela coisa toda, Walter Gropius conseguiu sintetizar tudo isso, e por isso é relevante, né? Então eu quero fazer um paralelo desse disco com essa história material gigantesca, né? Como entender essas estatuárias africanas de madeira, entender os da arquitetura, as particularidades da arquitetura africana, né? O uso de cor, né? O estudo de materiais de cada lugar específico, ir para o território de Mali, por exemplo, entender por que essa edificação tem esse aspecto. Tem esse aspecto porque são os materiais disponíveis nesse lugar que permitem determinada forma. Né? Então, ou seja, a partir dessa chave, estudo de materiais, estudo prático e reflexivo, a gente consegue dar um passo atrás na história e valorizar essa produção material. Então, essa aqui é a chave do curso que eu desejo avançar com todos vocês, né? Trazendo, revisionar, né, esse legado roubado, né? Na medida do esforço de que é, né, na medida do esforço de pesquisa, né, apresentar um pouco desses apagamentos históricos que, enfim, são tão presentes no nosso dia a dia, para estudantes, professores, profissionais de design, qualquer área criativa em geral. E, a partir disso, né, eu vou trazendo várias outras leituras que são importantes para mim. Por exemplo, esse livro do Walter Hodgkin, Como a Europa subdesenvolveu a África, né? Ele vai fazer tudo isso é um resultado de uma dissertação de doutorado em História da África. Então, ele vai mostrar como o continente africano, né, todo esse desenvolvimento, esse século XIX, que é o século das grandes revoluções e da primeira revolução industrial, como tudo isso só é possível por uma exploração material de outros territórios, como África e América. E no livro ele foca especificamente em África, mas ele também traz um pouco de América, né? Então, é um livro-chave para entender essa perspectiva da pesquisa. A questão de decolonialidade, né, que é um conceito que eu gosto muito porque ele nos abarca enquanto continente América. Né? Quando a gente fala o movimento decolonial, na verdade, ele tem chegado no Brasil recentemente, 5, 10 anos no máximo, mas se a gente vai olhar para a Argentina, para Bogotá, para grandes cidades da América Latina, isso já é uma coisa debatida. Se tem o Fanon, né, como um grande primeiro pensador pós-colonial, mas o conceito de decolonialidade, o conceito mesmo, ele é postulado na América. Né? Pensadores argentinos, pensadores colombianos, né, que vão trazer esse conceito que é o quê? Esse desconforto, né? Essa ideia de buscar uma sociedade que se distancie desses crivos coloniais. Ou seja, a pesquisa busca isso também, né?
buscar outras referenciais para poder entender o mundo material que a gente está imerso, né? E o período da expansão marítima, né? Esse período todo de exploração, ele fez com que a diáspora, né? Ele produziu a diáspora, né? Esse grande deslocamento dessa população negra por vários cantos do mundo, e aonde essa população negra pisou, ela criou cultura, ela germinou, né? Apesar de toda a crueldade desse movimento, a cultura, né, africana, ela é tão forte, tão viva, que ela conseguiu, a partir da resistência e da revolução, se manter viva, né? E hoje a gente tem uma condição negra no mundo, que é o devir negro no mundo, né? O que é ser negro hoje, né? Qual a conexão que eu tenho, né, com um homem que nasceu em Angola, né, com um afro-cubano, né? Qual a conexão que eu tenho com um negro francês, né? Quais as conexões que a gente tem hoje nesse mundo contemporâneo, hiperconectado, e tendo, né, a negritude, né, a diáspora como ponto de contato, né? E isso são questões que eu trago, né, a partir desse livro do Akin Mbembe, né? Especificamente, eu uso muito a introdução do livro dele, né, que tem esse título, O Devir Negro no Mundo, né, que é a grande chave para poder falar dessa produção negra na contemporaneidade, né? Ou seja, ao longo do século XX em diante. E isso, em resumo, né, essa introdução da negritude no fio da história do design, ou seja, eu reconheço uma definição de design, e a partir dessa definição de design eu vou olhar para a história e identificar a produção de homens e mulheres negras e evidenciar isso, analisar, mostrar, apresentar isso em forma de relatório, de discurso, enfim. Esse é o trabalho que eu tenho me debruçado ao longo de vários anos, mas que desde o ano passado se apresentou nesse formato de curso e exposições orais, enfim, esse é o trabalho que eu tenho feito. E, como eu falei, né, a Bauhaus ela fez 100 anos, no ano que eu me formei. Eu entrei em 2013 na PUC e em 2019 eu me formei exatamente no ano em que ela fazia 100 anos, né? Então foi um ano de várias homenagens e publicações, assim, e acaba sendo um marco pessoal meu também, uma tentativa, né? Depois do período de formação, eu me coloco no mundo agora enquanto designer, né? Para poder produzir, pesquisar, e aí eu me coloco, né, numa uma função de tentar quais serão os próximos anos, né? Quais serão os próximos 100 anos da história do design, né? Será que a gente vai continuar com os mesmos crivos? Será que a gente vai reproduzir a mesma, os mesmos erros que a Bauhaus cometeu, né? Que ainda continuam sendo reproduzidos? Eu gosto muito de trazer essa imagem, que são as imagens dos professores, né? Então, isso é uma imagem que diz muito do seu tempo, da sua época, ou seja, homens brancos da elite europeia produzindo currículo pedagógico. Ou seja, ao mesmo tempo que eu valorizo, mas eu também coloco as críticas possíveis dentro disso. Uma mulher apenas pergunta, isso demonstra toda uma questão sexista dentro do currículo também. As mulheres só poderiam fazer X tipos de cursos. Enfim, então a gente vai entendendo que dentro dessa Bauhaus, entre os seus vícios, também há muitas virtudes e vícios, né? Dentro dessa Bauhaus, vícios do seu tempo que a gente hoje, né, pretende mudar, né? Então, a minha ideia, né, é fazer a minha contribuição pessoal e tentando levar isso para uma comunidade, né, é fazer com que os próximos anos dessa história do design ela possa reconhecer uma linha do tempo muito mais abrangente, né, que possa permitir, né, que valorize, sobretudo, a contribuição de outras pessoas, né, de outras localidades, né, de outras cosmovisões, de outras perspectivas do mundo. Então, dentro da Bauhaus, há críticas e elogios, e o tempo todo eu vou estar devidamente fazendo esses posicionamentos. E tudo isso, né, gente, nos configura, né, a história como uma grande edição. Ou seja, na verdade, a história da arte que a gente entende,
Júlio Argan, tudo isso é uma edição da história. Alguém escolheu. É muito louco que você pega o Júlio Argan e você não tem nenhum artista africano citado no livro inteiro. Ou seja, você tem um livro de 400 páginas, que é um livro essencial em qualquer formação de história da arte no Brasil, e você não tem um artista africano. Você tem 7 artistas negros e todos eles radicados na Europa e nos Estados Unidos. E esses artistas negros são Basquiat, o Jerry David Armond, enfim, são 7 caras. E você não tem nenhuma mulher negra. Então, ou seja, essa história da arte, ela é uma edição que diz da perspectiva de quem faz. Então, o desafio do século XXI é tentar trazer outros agentes para essa história, né? Trazer outros referenciais arquitetônicos, outros referenciais de filosofia. Por mais difícil, desafiador que seja, eu acredito que esse é o grande desafio do século XXI, né? Ou seja, a gente realfabetizar o nosso conhecimento de África, de cultura negra no mundo. Né? E eu acho que o Brasil, enquanto brasileiro, a gente tem um papel muito importante, porque a gente é o grande lugar, né, o grande território onde essa cultura pousou e deu muitos frutos. Né? Então, a gente tem meio que um dever de tratar a nossa história com o devido peso. Né? Então, isso também é o exercício desse curso, né? Eu busco também uma edição dessa história a partir desses crimes de negritude, de questões raciais, de questões sociais, questões do mundo material. E para resumir, né, gente, falei para caramba para poder ouvir vocês agora também nesse momento conclusivo. O objetivo do curso, né, é fazer uma educação, né, que interesse aos negros. Né? Eu trago essa imagem, que é uma imagem muito emblemática, que eu trago de um artigo, né, de um texto que tem o mesmo título, da Diane Mello, que é uma curadora baiana, uma pessoa que eu acompanho muito, está fazendo muito trabalho, e ela escreveu um texto que tem esse título, né, por uma educação que interessa aos negros, e o texto dela é baseado nessa foto, né, que é uma foto de um protesto de professores na década de 80 no município do interior da Bahia, né? Então você vê mulheres negras, né, professoras do ensino público buscando essa pauta, né, por uma educação que interessa aos negros. E o meu esforço de criar essa pesquisa, transformar isso num curso, buscar transformar isso em livro, pensar no futuro, introduzir isso dentro de uma universidade, é responder, né, é dar prosseguimento a esse estímulo dessas mulheres, né, produzir uma educação que interesse de fato aos negros, né, que interesse aos negros e que interesse todos os brasileiros para que nós podemos de fato nos reconciliarmos com a nossa identidade, né? Enfim, é impossível entender a brasilidade tirando a parte da negritude, né? Enfim, é impossível. Então, a minha grande vontade, né, a minha grande intenção é produzir um conteúdo que interesse essa população negra, esses jovens negros que estão no mercado de trabalho, que estão entrando na universidade e que vão chegar lá e não vão ter nenhum referencial das suas histórias, né, para poder entender essa grande área do conhecimento. Então, eu busco produzir uma educação que interesse, né, essa população negra que está se introduzindo na universidade hoje. E é isso, gente, que vai conectar com o assunto da nossa aula 1, né? Eu vou falar um pouquinho ainda desse período antes da Bauhaus, vou introduzir a Bauhaus, falar um pouquinho do século XX ali e dar sequência para seguir a nossa linha da história do design, falar, trazer bastante perfis, vou trazer bastante análise de trabalhos, bastante biografia, quero trazer também bastante cases, né, portfólios de designers para a gente poder estar analisando e identificar essa produção negra espalhada pelo mundo, né? Então é isso, gente. Esse é o meu esforço de resumo
dessa aula zero introdutória, essa aula aberta que tem como intenção introduzir a chave de pensamento do curso, né? Entender essa definição de design e buscar esse mergulho na história para poder identificar essa produção de homens e mulheres negras, né? Então, agradeço a presença de vocês nessa quarta-feira para essa troca de ideia. Espero que vocês tenham dúvidas aí, tenham curtido, tenham pegado aí a visão do curso e abro agora para perguntas e sugestões. Vou dar uma olhada no chat aí e agradeço mais uma vez aí pela audiência de vocês. Beleza, gente? Obrigado aí. E agora eu abro para pergunta aí. Espero que vocês tenham algumas questões para a gente conversar nessa parte conclusiva do curso. E aí também, só para concluir também, né, gente, essa aula está aberta, ela vai ficar, está sendo gravada, vai ficar no YouTube, depois ela vai ser adicionada, né, junto às aulas subsequentes para quem se inscrever. O link está acessível lá nas minhas redes sociais, nas inscrições, está rolando um cupomzinho de 10% lá para quem se inscrever. Enfim, compartilha aí essa ideia para os amigos, para quem tiver qualquer tipo de dúvida ainda, é o momento de vocês abrirem o coração para mim e falar o que vocês acharam dessa pesquisa, dessa grande exposição que eu fiz para vocês agora. Falem aí, é o momento de vocês agora. Oi, Rodrigo, tudo bem? Boa noite. Amanda. Fala, Amanda, fica à vontade. Você falou sobre um PDF logo no começo. Você vai compartilhar com a gente? A definição de design, né? Isso. Então, eu tenho ele porque assim, Amanda, quando eu lançando o curso, né, eu vou criar uma pastinha no Drive, onde eu vou colocar todos os materiais de cada aula, assim, né? Então, tipo, cada aula vão ter uns 3 textos de apoio, assim, para vocês acessarem. Então, eu posso fazer o quê? Agora, então, essa pasta dela ela ainda não está devidamente pronta. Na verdade, o link não está aberto para compartilhar. Mas esse texto especificamente, ele é muito fácil de encontrar. Se você joga no Google aí, tipo, a definição de design, vou ter que jogar aqui, ó. Consigo encontrar muito rápido. A definição de design William Miller. É um textinho super fácil de encontrar. Ele é bem pequeno, assim, é um texto que eu gosto muito. Eu uso ele em todos os meus cursos, porque ele é muito didático, ele é sintético, sabe? Ao mesmo tempo que ele é sintético, ele também é abrangente, sabe? Então, eu gosto muito desse texto. Eu vou botar o link aqui no nosso... Antes de eu liberar a pasta lá com os outros textos, eu vou botar ele aqui para você no chat, que você consegue baixar ele rapidamente. E você tem alguma pergunta, mano? Alguma dúvida em relação a esse texto? O que te chamou a atenção? Não, a princípio foram 2 itens que me chamou a atenção. Esse PDF a pesquisa, né, de pele escura e tinta preta, que eu não sabia. Estou na área há mais de 10 anos e é muito surreal o quanto é esquecido os designers negros, né? Na própria faculdade eu escutei uma professora falar de que não tinha o que falar sobre design africano. E aí eu acho surreal aquilo, porque eu considero o continente africano como a base, sabe? Exato. Que nem, por exemplo, aqui em São Paulo, no Museu Afro, na exposição fixa, tem vários instrumentos, várias ferramentas que eram usadas pelos escravos. E aí eu falo, gente, isso aqui é design. Exato.
Exatamente, essa que é a grande chave, né? Esse exemplo que você traz, dessa exposição fixa lá no Museu Afro, né, organizado pelo Manuel Araújo. Eu não consigo abaixar aqui, cara, o meu áudio. Será que você não consegue? Ah, não, é que a Amanda estava falando e eu Ah, é, perdi pode. umas partes porque está dando eco, sabe? Ah, sim, quando ela falar, eu fecho, foi mal. Tá. Quando alguém for falar, eu fecho. Mas isso, então, cara, eu estava falando sobre isso, né? Sobre essa dificuldade, né? De encontrar esses referenciais, né? Então, essa é uma questão que eu acho que atinge vários estudantes de design. Então, eu busco tentar trazer esses referenciais, né, gente? Porque, na verdade, a gente vai entender ao longo dessa apresentação que eu vou fazer para vocês, né, desse curso, que, na verdade, existe essa produção. Eu acho que na aula de hoje eu já consegui provar para vocês que existe uma produção negra de design. Então, essa produção, ela existe. Ela, na verdade, ela não é devidamente visibilizada, né? Ou seja, ela não é apresentada dentro de um currículo acadêmico. Então, para isso acontecer, né, é o que eu sempre falo, né, alguém vai ter que estar dentro da universidade, entendeu? Alguém vai ter que pegar algum curso do tipo desse que eu estou dando que vai ter que estar dentro, dentro da universidade. Se isso não for feito, não vai ser dado, entendeu? Ou seja, algum professor com essa abordagem, que são pouquíssimos, então a gente vai falar especificamente de pessoas negras, né? Que vão ter que pautar isso dentro da universidade, porque se não for assim, vai continuar falando de cara, de Bauhaus, de alemão, de suíço. E com todo respeito, gente, tipo assim, até para quem conhece meu trabalho de design é totalmente. Eu vou para uma linha do design muito mais. Aquela coisa mais sintética, tipográfica, sem muita firula. Meu trabalho é um trabalho de texto, entendeu? Então isso se vincula muito, né, a uma tradição do design alemão, né, essa coisa de tipográfica, mas assim, eu também gosto disso, né? Enfim, eu não consigo, por isso que eu falei que não dá para contar uma linha de história sem tirar a Bauhaus, porque eu precisei da Bauhaus para poder me questionar e me entender, entendeu? Até para me criticar, entendeu? Falar, pô, por que eu só sigo designer suíço, mano? Por que eu não consigo encontrar? Eu falei, cara, mas eu não consigo encontrar. Então, essa inquietação, né? Ela é constante, assim, ela é constante. Eu busco essa resposta, assim. Então, a ideia do curso é buscar visibilizar esses trabalhos, gente. Eu vou fazer esse esforço aí. E é legal ouvir vocês. Por que eu quero ouvir vocês? Porque eu fiz o formulário, porque a ideia é também entender o perfil de cada um, né? De que área cada um vem, quem é do design, quem é da geografia, sabe? Eu queria que vocês falassem um pouquinho também de vocês, assim. Muito de quem está aqui agora, quem já está inscrito, então, a gente vai estar esse período junto. Então, eu queria entender. Ah, eu sou do design, eu sou do jornalismo. Eu estou aqui no curso porque eu tenho interesse em tal coisa. Porque isso também vai me ajudar, né? Essa é a terceira vez que eu estou dando esse curso, mas cada aula é diferente da outra. Né? Então, eu vou sempre montando esse curso a partir dessa turma também. Né? Então, ouvir vocês, eventuais dúvidas, também vai me ajudar na exemplificação, por exemplo, determinadas metáforas, né? Eu acabo trazendo um monte de palavras que é da área do design, né? Então, são áreas que, às vezes, palavras que eu acho que são senso comum, que todo mundo sabe, mas às vezes a pessoa não sabe o que é a Bauhaus, por exemplo. Né? Então, eu passei aqui sobre a Bauhaus de uma forma extremamente, né, superficial ali, mas às vezes a pessoa não sabe o que é a Bauhaus. Então, ouvir vocês é importante para que eu também tenha esse cuidado de aprofundamento de alguns conceitos, de alguns dados históricos que não são senso comum para todo mundo, né, gente? Então, novamente eu abro aí para a gente conversar. Se quem quiser se apresentar via texto, manda aí. Quem quiser falar, é a hora de vocês abrirem o microfone, levanta a mão. E também, né, gente, sinceramente também, se ninguém quiser falar também, tá tranquilão, né? Mas agora é o momento de ouvir vocês. Fala, Felipe, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, gente. Você pode só fechar o seu áudio? Fechei. Fechou?
Show. Não, é que eu fico confuso ali. Eu vou aproveitar a sua deixa, Rodrigo. Eu queria fazer uma pergunta, mas vou introduzir rápido. Eu tô inscrito no curso, eu estava a fim de fazer o curso desde o ano passado, estava com muita dificuldade de agenda. Eu também sou formado no design da PUC-Rio, mas bem antes de você, me formei em 2006. E eu estou muito interessado no curso também porque eu dou um curso também sobre história do design, e essa questão que você colocou da negritude, do apagamento e de uma história que é contada por um viés europeu é um problema gravíssimo, assim, é uma coisa que a gente não consegue escapar. Tem castelos e castelos construídos em cima dessa base. É, e aí, a minha pergunta para você, assim, eu lembrei, ouvindo você falar, eu lembrei que tem havido um esforço em alguns fóruns e tal, de complexificar essa linha do tempo, ou seja, não manter só um panteão de europeus e norte-americanos, mas incluindo mais gente. Tem um livro do Victor Margolin que ele fez antes de morrer, que são 2 volumes, você tá ligado nesse livro, né? Que é a História Mundial do Design, que é meio isso, né? Ele faz capítulos sobre o que ele entende que é já design em várias partes do mundo, né? Tentando quebrar justamente essa hegemonia. Mas ele foi criticado, e isso eu ia te perguntar. Se é realmente possível ainda sustentar a ideia de fio, né? Sustentar a ideia de linha do tempo, porque parece que certas coisas não se coadunam, parece que coisas que pertencem a tempos históricos diferentes convivem, e existem saltos aí, né? Às vezes alguma coisa está acontecendo no mundo contemporâneo hoje, está mais próxima de alguma coisa que aconteceu no século XVII do que realmente alguma coisa que aconteceu na Rússia soviética na virada do século XX, entendeu? Então, é, eu acho que tem um problema de método também, não é só um problema de referência. Não sei se você concorda com isso. Sim, pô, obrigado pela pergunta. O Vitor Margolin, né, é uma grande referência, né, cara? É norte-americano, ele é um cara que eu vou me utilizar muito para poder falar, por exemplo, dos norte-americanos, porque nos Estados Unidos a gente vai ter uma grande... O design ele vai chegar nos Estados Unidos e vai ter uma população negra gigantesca que vai se introduzir, vai produzir muito. Então ele é um cara que eu acompanho, foi até uma indicação do João Leite, que traduziu alguns textos dele, mas acho que isso que você trouxe, cara, é muito bom você ter trazido, assim, porque é de fato um desafio, né, metodológico também, né, porque esse exercício histórico, né, ele é só um exercício de análise, né, porque, como você falou, não dá para a gente colocar, né, comparar esses tempos históricos, né? Por exemplo, quando eu fiz essa comparação, Timbuktu e a Europa na Idade Média, né? Isso é um tipo de exercício comparativo, né? Mas isso não é, como eu posso dizer, uma coisa não justifica a outra, né? Tipo assim, é uma tentativa de criar paralelos históricos só para a gente tentar posicionar, né? Enquanto alguma coisa estava acontecendo, várias outras estavam acontecendo, né? Não é uma tentativa de falar que, né, um estava melhor que o outro ou não. Então, e quando a gente vai falar de África, esses espaços-tempos eles são muito espaçados, eles são muito grandes, né? Então é um grande desafio. Então eu tento, né, sempre da perspectiva de pesquisa, né, que é assim, né, tentar encontrar uma totalidade e dessa totalidade afunilar para um fato específico, né, para um objeto específico, né. Então, então eu trago, por exemplo, né, eu trago essa produção ampliada, eu trago um leque muito ampliado para apresentar uma totalidade, né, uma pluralidade, desculpa, e ao pontuar tudo isso, e a partir de uma noção, eu vou buscar um ponto para poder aprofundar, né, e falar especificamente de um contexto. Por isso que eu até não me aprofundei muito, porque se eu paro para poder falar, por exemplo,
dos iorubaianos, por exemplo, dos Yorubá. Eu vou para uma parte específica do continente africano, um país específico, e ali me debruçar sobre a produção material daquele povo e tal. Então, eu acho que, como você falou, né? Eu acho que há congressos buscando complexificar essa linha do tempo. Eu acho que há uma vontade, né? Eu acho que de várias pessoas, eu acho que não só os negros, né? Mas eu acho que todo mundo que se debruça um pouquinho sobre a história começa a entender, cara, tem uma coisa além, tem uma coisa que não foi apresentada, há coisas que foram, né, vistas de uma forma atravessada, né, por uma perspectiva colonial, que a gente precisa rever essas coisas, né? Então, eu acho que isso é uma tendência. E aí, a partir eu acredito que se cada pesquisador, né, cada um, pegar a totalidade, cada um escolher um ponto para poder aprofundar, daqui a alguns anos a gente vai ter uma amostragem de várias coisas, né, a partir de vários fragmentos de cada um, a gente possa talvez identificar uma totalidade. Mas o que me deixa, às vezes, muito triste, cara, pesquisando sobre história africana, assim, me deixa triste no sentido de que tem coisas que, cara, não, tipo, já foi, entendeu? Não dá para pegar, entendeu? A gente vai, enfim, vai ter que ler vários historiadores, vai ter que ler com várias ressalvas e, cara, e muita coisa, enfim, foi perdida, assim. Então, a questão da incompletude, eu aprendi isso estudando sobre arte africana. Incompletude é um fato, porque sempre vai haver um vazio, entendeu? Então, e eu falo isso para poder concluir também, passar para você se você quiser comentar mais alguma coisa, porque essa incompletude ela vai sempre existir, né? Então, tipo assim, ela não pode ser, né? Também não pode paralisar também essa incompletude. Né? A gente tem que entender que dentro dos vários vazios, talvez a gente encontre alguns momentos de apoio também, né? De apoio para poder pesquisar. E me fala o que você acha desse, enquanto também se você se formou faz tempo, está dando aula, o que você acha dessa definição do William Miller, né? Como que, se você já trabalhou com ela, o que você acha dessa definição que eu acho que vai contribuir para todo mundo também? Eu sou meio suspeito para falar que eu fui orientando do João durante bastante tempo. Então, eu acho muito útil. Eu acho que, como você falou, é um lugar de onde partir, e que dá uma abrangência que permite escrever outras histórias, né? Mas eu acho que ela tem um problema que ao mesmo tempo é de onde ela tira a força dela, que ela é abstrata, né? Então, por ela ser muito abstrata, ela é muito abrangente, é muito útil, mas ela às vezes tira a gente do chão, entendeu? Deixa a gente um pouco perdido. Em geral, gosto de pensar mais historicamente, mesmo que preso a essa tradição mediterrânea, europeia e americana, quando eu penso que design vem de desenho renascentista, as coisas para mim fazem um pouco mais sentido, assim, pelo menos em termos de desenvolvimento histórico do conceito. Mas eu acho que hoje em dia a gente tem que trabalhar com essa outra escala mesmo. Não, irado, cara, ótima contribuição. E é isso que você falou, né? Ela é também abstrata, né? Abrangente, né? Permite que você encaixe, né? Em outras áreas, né? E, sobretudo, poder reescrever, poder identificar outras produções, né? Eu gosto muito também um pouco do trabalho da Lina Bobardi também, que ela vai falar um pouco dessa questão do design na Europa, está relacionado muito também à coisa dos grandes, as associações de, de, de artesãos, né? Tem um nome específico que me fugiu agora. Né? Como todo esse, vou usar um termo pré-fabril da Europa, né? Ela tem a ver também com essas espécies, exato. Não sei se guidas, não sei se exatamente. Guidas me lembra alguma outra coisa, mas talvez tenha a ver com a associação de pessoas
uma associação de classes da época, né? Então, ela vai montar, né, tudo. Eu gosto também muito dessa perspectiva também, né, de entender que, na verdade, se agrupar, né, tipo, para poder buscar soluções materiais, de ideias, de soluções de, como eu falei, uma solução de design pode ser uma solução relacional, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que faz parte dos agrupamentos humanos, né? Assim, onde a gente tem que se organizar em sociedade, onde houve disputa, houve a necessidade de haver um diálogo, de haver essa noção de, de, de de objetividade, né, para se resolver, chegar em coisas assim. Então, enfim, é uma perspectiva também, né, para poder entender essa genealogia, né, essa história da arte, essa história do design. E aí, cara, uma coisa que você falou também que eu achei interessante, né, se é possível se fazer um fio, né? A ideia do fio, né, ela entra exatamente nessa questão dessa história ser exatamente um grande emaranhado de fios, né? Ela ser essa complexa de linhas do tempo que está acontecendo ao mesmo tempo em vários lugares diferentes do planeta, né? Então esse fio especificamente, né? Esse fio, né, que a pesquisa tenta construir, ele é meio que tipo um filtro, né? Um resultado escolhido a partir de várias amostragens de outros lugares que eu identifiquei, né? E aí eu busco colocar tudo dentro de uma linha para poder justificar, para poder construir uma noção, uma ideia, né? Então, é basicamente isso, né? Eu sempre gostei muito, desde moleque, eu sempre tive essas coisas de linha do tempo, cara. Eu tenho uma coisa com linha do tempo, assim, de e aí depois, quando eu fui evoluindo, né, entendendo a questão, de me tornar editor, né, de trabalhar com livro e tal, e comecei a entender, né, que, cara, uma linha do tempo, qualquer linha do tempo é uma edição, né? Qualquer linha do tempo é uma edição, não há nenhuma linha do tempo que vai ser, que vai chegar na totalidade, né? Não vai dar para colocar todos os pontos. Ou seja, então, essa pesquisa, ela também diz sobre a ótica do pesquisador e os limites da pesquisa também, né? Então acho que assim eu tento também, né, dentro do limite do meu curso, delimitar até onde vai, né? Meio que eu tento colocar meio que umas bases para que a coisa se desdobre, né? Possa se desdobrar, assim, é uma das estratégias que eu tenho com essa pesquisa, assim, eu desejo buscar vários outros pontos para poder ir aprofundando nela, né? Quase como se fosse uma coisa que eu pudesse levar para bastante tempo, assim. Então, se eu quiser falar mais alguma coisa, gente, Felipe, levantem a mão aí, quem quiser falar alguma coisa, fazer uma pergunta, comentário, dúvida, sugestão, é o momento de vocês soltarem a voz agora. Eu vou. A gente tem aí tem mais 10 minutos aí para trocar ideia. São que 8h40 ainda, a gente tem aí 10, 20 minutos. Se quiser falar, fique à vontade aí. Hoje tem jogo do Flamengo, então é um dia especial para muitos brasileiros. Fala aí, gente, fica à vontade. Se apresentem. Fala o que vocês têm interesse de estar aqui. Ou só se não tiver ninguém aí, né? Só se não tiver. Né? Todo mundo está lavando louça e deixou a aula rolando. Fala, Rodrigo. Eu já fiz isso também. Falaram. A Wagner, né? Wagner. Wagner Adão. Beleza? Eu estava ouvindo vocês dois falarem, assim, aí eu comecei a ter uns insights, assim. Na verdade, pensando muito nessa questão da base do que se entende o que é o design, para filtrar esse olhar sobre a história, né? E aí, pensando nesse design, com essa definição que você trouxe,
Você acha que, ou se você já achou nas suas pesquisas, outras sociedades, né, outros momentos da história em que o design se organizou dessa maneira como a Bauhaus, que houveram instituições, universidades que se dedicavam a estudar e ensinar o design com essa maneira sistemática, né? E não como um movimento que a gente vê em outras sociedades, né? Muitos casos das sociedades aqui nas Américas, sociedades africanas, que você tinha funções de criadores, inventores que faziam seus objetos e desenhavam essas relações, mas não era com essa estrutura que veio muito nesse momento da Revolução Industrial, né? Não sei se o design existiria como existe hoje se não fosse essa Revolução Industrial europeia. Obrigado, Wagner, pela pergunta, cara. Excelente reflexão. Porque esse exemplo mesmo, né, que você trouxe dos guildas, né, eu acho que já é um exemplo de que houve, né, antes da Bauhaus, esses grupos que se organizaram em torno de determinada prática, né, determinada prática de criação, assim, e aí a gente vai ver vários exemplos ao longo da história, né? Enfim, você pensar, enfim, o ofício dos escribas no Egito Antigo, enfim, era uma coisa de classe, né? Que X pessoas acessavam, mas havia essa coisa do mestre e aprendiz, essa transferência do conhecimento, né? E aí a gente vai ver, né? Se a gente for avançar mais na história, ver outras organizações, a gente vai ver sempre isso, né? Essa transmissão, né? De conhecimento, né? Que está ali, tipo, buscando soluções específicas. Plantio. E aí, ao longo da história, a gente vai ver vários, né? E aí, a diferença da Bauhaus eu acho que é a questão do currículo, né? Assim, de criar, agrupou muita coisa, tá ligado? Eu acho que antes na história, e aí dentro dos limites também da minha pesquisa, do meu conhecimento geral também, houveram, mas não com o cruzamento de outras disciplinas. Eu acho que antes havia específico. Como eu falei, haviam as associações dos artesãos, mas eram, tipo assim, a galera do barro estava num barracão, a galera da madeira estava no outro barracão, cada um no seu espaço, né? A Bauhaus meio que botou todo mundo, tipo assim, olha só, todos vocês estão fazendo a mesma coisa, entendeu? Vocês estão planejando, estão sistematizando uma produção. Então, há uma coisa de incomum é, em todos eles, né? Eu costumo dizer que é a noção de projeto, né? A ideia de sair do ponto zero ao ponto A ao ponto B, né? De 0 a 100. Né? Então, acho que esse que é a grande sacada da Bauhaus, entendeu? Eu acho que essa que é a grande coisa, assim. E, obviamente, que tem a ver com o contexto histórico. Tudo tem a ver com o contexto histórico, né? O contexto histórico, na verdade, que faz os personagens, né? Os homens e mulheres que a gente evidencia, Karl Marx, Mao Tse Tung, porra, qualquer um que a gente for falar, a gente está falando, na verdade, de figuras, né, que foram frutos do seu tempo ali, né? Então, essa, essa transição, cara, especificamente de história, assim, eu gosto muito do século XIX, eu gosto muito de pesquisar o século XIX e essa transição do XX, assim, né, esses primeiros anos do século XX. Então, a Bauhaus, ela está ali, é uma coisa, um acontecimento incontornável, uma ilha. Não tem como não passar por ela, assim, por isso que eu acho que essa aqui é a grande relevância. Pode crer, 100%. Obrigadão. Obrigadão. Valeu, mano. Obrigado aí, gente. Agradeço todo mundo aí pela presença nessa quarta-feira à noite, né? Essa hora aí, esse tempo de vocês. Agradeço aí quem já está inscrito. Todas as informações vão chegar lá no e-mail de vocês.
A gente se encontra aí na próxima quarta-feira para poder, enfim, afunilar essa conversa, vamos trocar mais, vamos trazer mais exemplos. E para quem não está inscrito, se inscreva lá, qualquer coisa para ter ideia comigo aí pessoalmente. Qualquer dúvida, é só falar comigo no Instagram, tem o WhatsApp lá na gente. Só falar. Agradeço muito aí mais uma vez e espero vocês aí na próxima quarta-feira para funilar essa conversa, beleza? Boa noite aí, forte abraço. Aquela fé no processo aí, gente. Tamo junto. Obrigado. Boa A noite, aula está valeu, sendo obrigadão. gravada, né? Vou encerrar a gravação também. Então é isso. Valeu, gente. Boa noite. Hello, my friend.